Olá, queridos e queridas, tudo bem? É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos, né? Esse curso faz parte do nosso curso A Clínica Psicanalítica na Contemporaneidade. A temática de hoje, histeria, né? A histeria é o começo de tudo. Então, a histeria é, para a psicanálise, o início. Aliás, tem um livro muito interessante da professora Denise Maurano, que eu queria indicar para vocês, Histeria, o princípio de tudo, que é um manifesto, né, sobre um manifesto em prol da histeria, como aquilo que vai ser o pilar, né, para o surgimento da psicanálise. Aproveitando aqui, eu quero fazer também menção de outras obras que eu estou citando aqui no nosso encontro, né, além dessa da professora Denise, do Francisco de Farias, Histeria e Psicanálise, o discurso histérico e o desejo de Freud. Nós estamos trabalhando esse livro também, tá? Pedro Américo Corrêa Neto, Psicanálise dos Casos Limítrofes, Conceituação e Tratamento na Clínica de Hoje, da editora Nau. A Histeria e Psicanálise, da editora Revínter, né? O primeiro livro de histeria da Denise Maurano é da Civilização Brasileira. Da Civilização Brasileira, Neurose e Desenvolvimento Humano, da Karen Horney. Nós estaremos iniciando o nosso curso nesse livro. Eu também estou trazendo a teoria de Winnicott, né, principalmente a partir de Vincenzo Bonaminho, Nas Margens de Mundos Infinitos, né, que é uma perspectiva contemporânea da psicanálise de Winnicott, um clássico. O Dicionário de Psicologia Dors, né, o Dicionário de Psicologia Dors. O CID-10, mas vamos falar um pouquinho do CID-10 também. Sexo, Desvio e Danação, as minorias na Idade Média, da editora Zaha. A Possessão da Mente, de William Sargan, que vai fazer aí uma análise, né, dos aspectos da possessão, da cura pela fé, pela intervenção de Deus ou do demônio, dos bons ou dos maus espíritos, né? Dr. Sargan, ele foi um pesquisador a partir tanto da psicanálise quanto da psiquiatria, mas principalmente a partir da psicanálise, né? Inclusive teve aqui no Brasil. Ele vai pesquisar os fenômenos tanto a partir da reação com as drogas, como também a dança em transe das tribos primitivas, as técnicas dos médicos feiticeiros, né, o uso da ayahuasca, a expulsão de espíritos em seitas no Oriente Médio, a macumba no Brasil, voodoo no Haiti, e diversas outras aí, variados fenômenos de possessão. Caça às Bruxas na Europa Moderna, do Levac, né, que é um clássico também. O livro citado por Freud numa carta ao Elie Fliess, O Maleus Maleficarum, O Martelo das Feiticeiras, que foi o mais importante livro escrito sobre o feminino na Idade Média, né? Foi um livro escrito em 1484 pelos inquisidores Henrique Kramer e James Springer. E vale lembrar que é um dos livros mais importantes da cultura ocidental, exatamente porque é o documento fundamental do pensamento pré-cartesiano, né? Principalmente naquilo naquilo em que ele vai vigorar por quase 4 séculos como manual oficial da Inquisição para a caça das bruxas. Freud, numa carta ao Inflies, ele vai falar sobre isso, né, de como ele está ansioso para o seu livro Maleus Maleficarum chegar, para ele poder compreender aqui, na carta 24 de janeiro de 1897, Freud vai dizer isso, né? Estou começando a empreender uma ideia, como se das perversões da qual a histeria negativa estivéssemos diante de um remanescente de um culto sexual primitivo. E aí ele fala assim, estou aguardando, né, um dia desses, li que o ouro que o demônio dá às suas vítimas costuma transformar-se em fezes. No dia seguinte, o senhor Leclara, em sua antiga babá, tinha delírio de dinheiro, disse-me que, repentinamente, que o dinheiro de Luiz era sempre cocô. E aí ele fala, na história das bruxas, portanto, ele é meramente retransformado na substância. Encomendei o Maleus Maleficarum, e agora que deu os retoques finais nas paralisias infantis,
Vou estudá-lo com afinco. A história do demônio, o vocabulário das palavras populares, as cantigas de roda e costumes de infância, tudo isso vai adquirir agora um novo significado para mim. Então veja a importância do Malleus Maleficarum dentro dos estudos de Freud, né? Fora isso, também estou utilizando outros livros, né, que não estão físicos, estão aqui no meu Kindle. Eu estou utilizando Transsexualidade, o Corpo entre o Sujeito e a Ciência, e o livro Histeria, do Marco Antônio Coutinho. Histeria é uma trilogia, né? O Histeria é o volume 1, e esse O Corpo, a Sexualidade, volume 2. Também estou utilizando aqui o dicionário de Rodinesco, né? E as obras, claro, clássicas do Sigmund Freud. Então tá aí os livros que nós estaremos utilizando hoje nesse nosso estudo, tá bom? Assim, não pode esquecer também o livro Histeria, né? É importante falar isso, que é assim, é o mais contemporâneo, né? É o que eu estou utilizando também aqui. O livro Histeria do psicanalista winnicottiano, né? Christopher Bolas, que é da Sociedade Britânica de Psicanálise, né? E é um dos autores mais respeitados na atualidade, é um dos livros mais respeitados na atualidade. Aconselho aí vocês a adquirirem esse livro, porque é, dentro da clínica contemporânea, uma leitura imprescindível, importantíssima. Então está aí né, a biografia que nós estamos utilizando nesse nosso estudo, que traz esse tema, né? A histeria, ainda hoje, século XXI, nós ainda estamos falando de histeria. Que bom ter vocês aí participando comigo desse encontro. Bom, de acordo com o dicionário de psicanálise da Elizabeth Rodinesco, né, a histeria está classificada, então, dentro das neuroses. Então, para a gente compreender o que é a histeria, precisamos primeiro compreender a neurose, né? O que é a neurose, como se dá esse processo, o que seria isso. Podemos considerar a neurose, né, como a Rodinesco vai colocar no seu dicionário, como uma doença nervosa na qual os sintomas representam simbolicamente aí um conflito psíquico recalcado que pode ter origem infantil. O termo vai ser utilizado pela primeira vez pelo médico escocês William Cullen, né, para designar as doenças nervosas que interferiam na personalidade e que não possuía nenhuma explicação orgânica. Charcot, um médico francês, que administrava aulas no Hospital Salpêtrière, reutilizou a palavra, fazendo da histeria uma doença com alterações apenas nas funções do indivíduo, né? Consequentemente, uma neurose. Então, Freud, após se encontrar com Charcot, desvincula a histeria do útero, dando um direcionamento para o inconsciente, para um pressuposto sexual. Nessa época, a histeria serviu como modelo de uma neurose. Em 1985, Freud vai lançar o seu livro Estudos sobre a Histeria, onde discorre a respeito, né, e apresenta alguns casos clínicos. Ali tem um caso, por exemplo, da Elizabeth. Essa doença ocorria com maior frequência em mulheres e passou a ser associada com a influência de um trauma antigo. E aí Freud defendia que os pacientes acometidos por essa doença teriam sofrido algum tipo de agressão sexual na infância. O Rodinesco vai afirmar que, mais tarde, Freud vai abandonar essa sua teoria, conhecida como teoria da sedução, né? Em 1997, a neurose, então, torna-se uma afecção ligada a um conflito psíquico de origem infantil e dotada de uma causa sexual. Ela resulta de um mecanismo de defesa contra a angústia e de uma formação de compromisso entre essa defesa e a possível realização de um desejo. Em 1894, Freud vai definir neurose obsessiva como doença autônoma e independente. 4 anos mais tarde, ele vai utilizar o termo neurose atual para indicar neurose de angústia, onde os sintomas não se manifestavam simbolicamente e eram consequências da atualidade do sujeito e não da sua infância. A gente tem um diálogo muito bom entre Freud e Ferenczi, inclusive, em relação a isso, né? Sobre a questão da linguagem da criança, da linguagem do adulto.
E aí você vai ter algumas discussões, como o narcisismo e o autoerotismo, com o Jung e o Broiler, né? E com as definições de eu, isso e supereu. Ou ego, né? Id e superego, como é mais conhecido. Mas na época de Freud era assim, né? Isso, supra isso e eu. Freud organizou a estrutura da psicose e da neurose. E aí vai acrescentar o conceito também de perversão, onde na neurose há um conflito entre o eu e o isso, e a coabitação de uma atitude que contraria a exigência pulsional com outra que leva em conta, né, que levasse em conta aí a realidade. Então, de 1950 em diante, a gente vai ter teóricos como Winnicott e o Kohut que garantem, né, a neurose novas visões a partir, por exemplo, das questões do self. Surge também a concepção aí, vai surgir então a concepção de borderlines, né? Por consequência de ambas as situações, o freudismo clássico passa a ser questionado, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Freud reutiliza a palavra neurose, empregando o novo conceito, e com a própria evolução da psicanálise, esse termo passa a constituir uma estrutura com três partes, né? A neurose é uma estrutura com três partes, ao lado da psicose e da perversão. Essas partes dessa estrutura da neurose seria a histeria, a neurose fóbica e a neurose obsessiva. Então, do ponto de vista freudiano, haveria duas classificações para a neurose: a neurose histérica e a neurose obsessiva. Com base nos estudos iniciais de Freud, você tem um autor chamado Baixa que vai comentar que ele explicava o mecanismo da divisão, afirmando que os neuróticos, antes do adoecimento, gozavam de boa saúde mental, mas em algum momento ocorreu um conflito na sua vida ideativa, ou seja, o seu eu foi levado a uma comparação com uma determinada experiência, uma ideia, um sentimento, que produziu então um afeto aflitivo e que levou a pessoa a desejar esquecer essa cena. Então, qualquer mediação entre a ideia aflitiva e o seu próprio eu se torna complicada. Freud, no seu texto Neurose e Psicose, né, um texto que ele vai escrever em 1924, ele vai dizer que, como a neurose é o resultado de um conflito entre o eu e o id, as neuroses transferenciais se originam pelo fato de o eu ser recuado, né, do eu ser recuado, e haver uma aceitação de um poderoso impulso instintual do id, ou ajudá-lo a encontrar um escoador, um motor, ou pelo fato do eu impedir o impulso, ou seja, impedir o próprio objeto que o isso almeja. Então, nessa situação, o eu se protege do impulso instintual por meio do mecanismo da repressão. Os sintomas são resultados que surgem por meio dessa luta, né, que o conteúdo reprimido trava com o eu, criando para si representações substitutivas, impositivas ao eu, mediante aí uma conciliação. Então, da mesma forma que o eu travou uma luta para desviar o impulso instintual, continua a lutar contra o sintoma que vai gerar um quadro de neurose. No texto A Perda da Realidade, na neurose e na psicose, né, um texto que Freud escreve também em 1924, ele vai afirmar que frequentemente a neurose busca evitar o fragmento da realidade estimada, né, e evitar o contato com ele, que a neurose, por meio de várias tentativas, visa substituir uma realidade desagradável por uma realidade mais adequada aos desejos da pessoa, o que é possível aí pela presença de um mundo de fantasia separado do externo real, o qual possivelmente pode ser acessado pelo eu devido a uma sutil ligação entre os dois. Aqui eu gostaria de indicar para vocês a série Westworld, né, que é uma série que está sendo passada pela HBO, que mostra exatamente todo esse aspecto que o Freud está pontuando aqui, né, principalmente na questão também da ideação, da formação da palavra, né, aquilo que o Freud vai pontuar no seu estudo sobre histeria, que a professora Denise Marano vai colocar, né, que antes de surgir o pensamento, você tem um delírio. E isso é mostrado assim de forma, sabe, belíssima na série Westworld. Eu queria indicar essa série para vocês. A neurose encontra material para suas novas construções de desejo a partir do mundo de fantasias. Esse material geralmente é encontrado pelo caminho da regressão a um passado real satisfatório.
né? Onde o Freud vai dizer que todo encontro é um reencontro. Ao apresentar as proposições de Freud, né, no texto As Neuroses de Defesa, a gente percebe que nas histerias, fobias e obsessões, né, o processo inicial de conflito entre uma ideia incompatível e o posicionamento do eu é semelhante às divergências ocorridas nas etapas seguintes. Né? Freud propõe a nomenclatura de conversão, visto que na histeria a ideia incompatível é tornada inócua, né, pela transformações da soma de excitação em alguma coisa somática. Então, para Freud, a histeria, as fobias e obsessões, elas se acham diretamente relacionadas às ideias sexuais reprimidas, né? Por exemplo, no texto de 1906, Freud vai escrever meus pontos de vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia das neuroses, onde ele aborda a importância da fantasia no desencadeamento das neuroses, abandonando aí o conceito de atitude passiva e ativa na origem da histeria e da neurose obsessiva, né? E a divisão do afeto e da ideia, mas vinculando a ideia ao inconsciente. No artigo que ele vai escrever em 1898, né, A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, Freud vai descrever em detalhes que, a partir de pesquisas minuciosas, concluiu que as causas mais imediatas e mais importantes de todos os casos de doença neurótica devem ser achadas em fatores emergentes da vida sexual. Então, Freud coloca como condição de avaliação da sua teoria que todos os médicos, para certificarem de que existe relação direta entre a vida sexual e o surgimento de neuroses, precisam buscar um depoimento verdadeiro da vida sexual de seus pacientes, alertando, inclusive, para o risco de, em meio a esse tratamento, o médico agir de forma muito taxativa e acabar constrangendo seu paciente ou levá-lo a uma resistência quanto à sua sexualidade, né? Lembrando aquilo que o próprio Freud vai dizer, né, que o neurótico ele resiste a entregar o seu material sexual, né, em clínica, ele resiste. Ele só faz isso mediante o processo da transferência. Então, concluindo que no próprio relato dos seus sintomas, que todos estão dispostos a apresentar, já somos usualmente informados dos fatores sexuais que se esconde por detrás, né? Então, a frustração é apontada como fator precipitante dessa sintomatologia, como ele mesmo vai explicar depois no texto Tipos de Desencadeamento da Neurose, né? Onde Freud afirma que as mudanças que promove a neurose têm relação exclusiva com a libido do indivíduo. Então, veja bem como é que Freud vai associar, né, a questão da neurose com a questão da libido. Ele vai apresentar, por exemplo, uma ênfase muito grande nas vicissitudes da libido. Ou seja, a psicanálise vai propor que são as mesmas que decidem em favor da saúde ou da doença nervosa, né, da moléstia nervosa. No artigo que ele vai escrever em 1913, que é sobre a questão da disposição à neurose obsessiva, né, escolha da neurose, a gente vai encontrar ali uma definição sobre a origem da escolha por um tipo de neurose específico, onde as funções psíquicas, né, sexual e funções do ego, no seu processo de desenvolvimento para a vida adulta normal, podem sofrer modificações, ocorrendo pontos de fixação nos diferentes estágios de desenvolvimento sexual. E aí a gente tem os estágios da fase oral, anal, fálica, latença, genital, e o indivíduo pode, ao longo da sua vida, assim, apresentar comportamentos regredidos de fixação nos estágios anteriores, ocasionando aí o surgimento da neurose. Freud vai ser inédito no seu tempo, né? Porque ele vai apontar que a sexualidade está presente na vida do indivíduo do nascimento até a morte, né? E como essa sexualidade ela atravessa no indivíduo, né? Trazendo todas essas sintomatologias. Aquilo que Lacan mais tarde vai pontuar como a entrada na cultura, né? O sujeito faz a entrada na cultura pela via da castração, da renúncia pulsional. E aí o sujeito, quando entra na cultura, ele vai entrar pela via da neurose ou da psicose ou da perversão, né? Lacan retorna a Freud naquilo que Freud vai dizer que ninguém escapa
ao processo de castração. Ninguém escapa do complexo de Édipo. Então, essa é uma introdução para vocês perceberem como é que é toda essa questão da neurose, né? E aí a gente vai entrar naquela subdivisão do que Freud vai propor. No primeiro momento, ele fala sobre a neurose histérica e a neurose obsessiva, e depois você tem também a neurose fóbica. Então, a neurose está dividida nesses três aspectos: neurose histérica, neurose obsessiva e neurose fóbica. Hoje nós vamos falar sobre a histeria. E histeria é essa que se apresenta mais atual do que nunca em nossos dias. Então a pergunta é: histeria ainda em nossos dias? Ainda hoje? Quando a gente vai partir para esse estudo da histeria, a gente precisa antes fazer um caminho histórico sobre isso, né? Como é que começa essa ideia toda de histeria? Porque a palavra histeria, né, ela tem um significado de útero. Hysteris, né? Tem o significado de útero. Então, como é que começa, como é que é a história da própria histeria dentro da civilização ocidental? Lá nos tempos antigos, ela era mal compreendida, né? Tratada com preconceito, de forma estigmatizadora, né? Inicialmente foi vista como uma doença de quem tinha útero, por isso a palavra hysteris, né? Útero, ou seja, era uma doença do universo feminino, era uma doença de mulher. E depois vai ser associada à anatomia desse gênero, né? Ou seja, não é só da mulher, mas especificamente do útero, né? Então você tem aí Platão discutindo, por exemplo, a questão do útero vazio, o preenchimento desse útero. Vai ser discutido que era a ausência de filho, né? O Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, vai pensar a causa da histeria como um movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. Lá nos papiros egípcios, né, que vão ser discutidos, inclusive por Platão, você tem essa ideia de que está faltando ali alguma coisa, né? Está faltando ali um filho, está faltando ali o sêmen. Foi discutido sobre isso. A ideia, então, que seria a ausência de sêmen, ou ausência de filho, ou ausência de pênis, né? O preenchimento da cavidade por um pênis, enfim. Você tinha vários debates. E vai chegar na Idade Média, na tese demonológica. Por isso eu trouxe esses livros para vocês todos verem como é que esse tema é importante, né? Que vai abordar que o demônio entrava no corpo das mulheres para possuir essas mulheres. E por causa disso, milhares de mulheres foram caçadas e mortas, né? Como bruxas. Aqui o Maleus Maleficaram, um livro importantíssimo para compreender, compreender isso. Essas mulheres que vão ser caçadas, mulheres caçadas, né, como bruxas. Então, veja bem que, nossa, tem uns prefácios aqui fantásticos, né? Por exemplo, nesse prefácio aqui do Carlos Amadeu, que é um médico psiquiatra e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, portanto, é psicologia junguiana. Ele diz assim: ó, Maleus Maleficarum é uma das páginas mais terríveis do cristianismo. É difícil imaginar que durante 3 séculos ele foi a Bíblia do Inquisidor. Não foi por acaso que ele foi escrito no esplendor do Renascimento, se transformou no apogeu ideológico e pragmático da Inquisição contra a bruxaria. Como o leitor poderá verificar, sobejamente por conta própria, ele é um manual de ódio, de tortura e de morte, no qual o maior crime é cometido pelo próprio legislador ao redigir a lei. Suas vítimas não nos deixaram testemunho. É a própria sanha dos legisladores, cuja loucura os levou a expor gloriosamente seus crimes para a posteridade, que nos faz imaginar o terrível sofrimento passado pelos milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, muito das quais histéricas, que foram por eles torturadas e condenadas à prisão perpétua ou à morte. O livro é diabólico na sua concepção e na sua redação.
Dividida em três partes, a primeira cuida de enaltecer o demônio com poderes divinos extremos e ligar sua ação com a bruxaria. Isso é ardilosamente articulado com a ideologia repressiva da Inquisição, declarando-se herético qualquer descrença nesses postulados. E por aí vai. Então você vê que a histeria passa por tudo isso, né? Por todas essas temáticas. Na era vitoriana, né? Ali já na Inglaterra, você tem as mulheres carregando nas suas bolsas, né, frasquinhos de sais aromáticos para o caso de haver uma sobrecarga emocional. É muito comum você ver isso, por exemplo, dos filmes, né, que retrata essa época, a coisa dos sais aromáticos. E no final do século XIX vai surgir a invenção dos vibradores, uma massagem na genitália feminina realizada pelos médicos, e assim surge a invenção do vibrador. Vou aproveitar agora esse momento para passar um videozinho curto contando um pouco sobre essa história, né, do século XIX, como é que surge essa coisa do vibrador. Só um momentinho, vou passar para vocês. Bom, aí vocês viram uma definição técnica, né, da questão da histeria. E outra coisa interessante também é que isso gerou até um filme, né? E aí um filme que conta a história do vibrador, ao contrário da histeria, ele vai contar a história
do vibrador. Vou passar aqui também um pedacinho do trailer desse filme para vocês verem como é interessante, né, esse tema. Eu preciso nem falar que o filme Histeria foi um sucesso, né? Lançado em 2012, foi um sucesso. Então, veja bem que essa massagem na genitália feminina, ela era realizada pelo médico e sequer se tinha o nome de masturbação, né? Naquela época, ela era tratada como o paroxismo histérico. E aí você tem o Charcot, que foi o primeiro a considerar a histeria como um estado dinâmico da mente mais do que uma doença estrutural do cérebro. Você tem o Pierre Janet sobre o papel do trauma, né? As teorias dele de desintegração da consciência vai trazer uma perspectiva moderna e influenciar as teorias de Breuer e principalmente segundo Freud. E Freud vai falar sobre o trauma infantil, a regressão sexual, né, a repressão sexual e a dissociação frente aos conflitos inconscientes. Uma das hipóteses aceita posteriormente foi a de hereditariedade, né, sendo essa de etiologia traumática que possuía ligação com o sistema genital e afetava tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Freud e Charcot rompem com a ideia de que a histeria é exclusiva da feminilidade, né, das mulheres, e levanta a hipótese das ideias recalcadas. Então, a partir de estudos envolvidos pelos dois, foi descoberto que os sintomas histéricos eram conteúdos traumáticos ligados a desejos sexuais e que não estavam especificamente presos a um gênero. Esses desejos que não alcançam uma descarga de prazer adequado tentam transpassar pelo recalcamento em direção à consciência, se transformando em sintomas desagradáveis ao sujeito. Para que haja a ocorrência de um sintoma histérico, seria necessário, então, que o fator desencadeador tivesse um significativo afeto, né, para o sujeito. É preciso que tenha aí um significado afetivo para o sujeito. É por isso que a gente vai falar que em Freud o que nós temos é uma teoria da economia dos afetos. Né? A histeria, então, é uma neurose que vai ser caracterizada por casos clínicos diferentes. Os sintomas variam entre os paroxísticos, né, que são ataques ou convulsões, e duradouros, que são paralisias, cegueiras, entre outros. A Rodineskov, por exemplo, vai dizer que Freud teorizou alguns tipos de histeria, mas as duas principais em Freud seria a histeria de angústia,
onde se encontra a fobia, e a histeria de conversão, onde se externalizam aí as representações sexuais recalcadas, né? E aí esse tipo de histeria se subdivide em histeria de defesa e histeria de retenção. Na histeria de defesa, é como se afastasse os afetos desprazerosos. E na histeria de retenção, os afetos não conseguem se exprimir exatamente por conta da abreação, que é quando há uma descarga emocional em um indivíduo, que ao falar sobre o acontecimento que acarretou aí traumas, vai libertando o indivíduo dos sintomas patológicos. A histeria, então, aparece como fenômeno pertencente ao universo feminino, né? Mas você tem. Ou seja, era considerada uma patologia que acometia mulheres. Mas aí, com esse alinhamento da psicanálise com a histeria, principalmente influenciada pela teoria orgânica de Charcot, você tem, então, o afastamento dessa ideia. Então, a histeria já constava, nessa época, no rol das doenças neuróticas, mas Charcot, ao estudá-la, vai fazer aí uma alteração conceitual exposta na sua teoria de sintomatologia histérica, né? Freud, neurologista, vai desmistificar a concepção de que a histeria era uma doença só de mulheres. No século XIX, as pessoas diziam, inclusive, que o demônio entrava no corpo das mulheres para possuí-la. Freud, então, vai afirmar que essa ideia de que a histeria só se manifestava no feminino era totalmente absurda, errada. Você tem, por exemplo, um médico chamado Jean Vier, né, que pontuava que as histéricas não eram responsáveis pelos seus atos, que todos os sintomas apareciam por conta de uma doença mental. Rodinesco, inclusive, vai abordar também sobre a técnica do magnetismo, que vai ser criada e usada por Mesmer, né? Ele afirmava que as doenças nervosas tinham desequilíbrio na distribuição de um fluido universal. Então, o médico provocaria as crises convulsivas nos pacientes, na maioria das vezes mulheres, para chegar à cura por meio do restabelecimento do equilíbrio desse fluido. Com o fim das teses demonológicas, vão surgir duas tendências que vão se confrontar: os defensores do organicismo, né, e os artífices da psicogênese. Para os defensores do organicismo, a histeria era uma doença cerebral de natureza fisiológica ou de substrato hereditário. Para os últimos, era uma afecção psíquica, ou seja, uma neurose. Esse termo foi introduzido em 1769 por um médico escocês, né, William Cullen. Ele vai incluir nessa categoria as afecções mentais sem origem orgânica, qualificando-os aí de funcionais, isto é, sem inflamação nem lesão do órgão em que aparecia a dor, chamadas assim, então, de doenças nervosas. Rodinesco, ela vai dizer que, uma vez que a ideia do magnetismo é descartada, vai surgir com Charcot a técnica da hipnose, que é quando o indivíduo entra em uma espécie de transe, onde o hipnotizador pode tirar ou acrescentar sintomas durante o transe. Charcot faz a ligação do hipnotismo com a neurose, dando dignidade à histeria. A histeria era considerada por Charcot uma doença funcional de origem hereditária, porque era de causa traumática que tinha ligação com o sistema genital e afetava tanto o sexo masculino como o feminino. Freud vai formular um novo conceito para a histeria. Você vê que tem uma evolução nos conceitos, né? No Charcot você tem a retirada dessa doença das questões orgânicas, e Freud vai trazer uma nova conceituação. Ele retoma a ideia de Charcot sobre a origem traumática, mas pela teoria da sedução, ele vai afirmar que o trauma tinha causas sexuais, sublinhando que a histeria era fruto, então, de um abuso sexual vivido de forma real pelo sujeito na infância. Então, o Freud, ele evolui, né, quando ele sai desse modo catártico, né? Aliás, ele passa pelo modo catártico de Breuer para o método da associação livre, onde o paciente se deita no divã sem fechar os olhos e fala o que vem à mente, né? Mas depois ele vai abandonar essa teoria, vai abandonar a teoria da sedução, e também na publicação de A Interpretação dos Sonhos, né,
ele vai dizer que o conflito psíquico inconsciente vai ser reconhecido como a principal causa da histeria. Ele afirma que a histeria passa a ser, então, não mais por uma questão de um trauma sexual real, mas a partir de fantasias. E aí você tem a teorização, logo em seguida, né, da sexualidade infantil, com os 3 estágios da teoria da sexualidade, que vai permitir Freud identificar o conflito nuclear da neurose histórica. É a partir do momento que a histeria foi considerada uma patologia que se começa a ter uma necessidade de defini-la dentro de um padrão de normalidade, né, para que pudesse fazer a distinção do que era patológico daquilo que era normal. Então, a princípio, a teoria de Freud está ligada aos pressupostos de Charcot. Apesar da classificação da histeria na teoria orgânica, começou a surgir ideias de proposições terapêuticas em torno da hipnose e a possível existência de um trauma que tenha sido o agente desencadeador da patologia. É a partir do delineamento dos sintomas históricos que Freud vai apontar para o fato, inclusive dos pacientes exagerarem, né, no momento em que relatam a intensidade da sintomatologia. E aí o Freud continua com seus estudos e com isso ele vai trazer as questões do recalcamento, a questão do consciente e a questão do inconsciente. Então, dessa forma, é a partir desses estudos que o Freud vai descobrir que os sintomas histéricos são conteúdos traumáticos, né, ligados a desejos sexuais, que não conseguiram uma descarga de prazer adequada. E ao tentar transpassar pelo recalcamento em direção à consciência, se transforma em sintomas desagradáveis ao sujeito. Então, o recalque, que é o mecanismo que desempenha um papel fundamental nas neuroses, é uma espécie de eu não quero saber disso, né? Freud vai dizer que é uma espécie disso. O não querer saber de nada disso. O sintoma neurótico é uma forma de satisfazer uma determinada exigência pulsional sexual que não encontrou caminho para a consciência e se presentifica de modo deformado, né? Como vai dizer o Marco Antônio Jorge Coutinho, né, no seu livro Os Fundamentos Básicos da Psicanálise, né, no primeiro volume, que é os conceitos fundamentais. Então, é justamente a perspectiva do trauma que descarta a possibilidade da hereditariedade histérica e vai apontar para a relação do ataque histérico que está ligado a eventos afetivos. Por isso você vai ter, a partir daí, o Freud apontado como aquele que vai descobrir uma outra economia, né? Se você tem, no século XX, Karl Marx com uma teoria economia, uma teoria de economia política, você tem em Freud um teórico de economia afetiva. Então, a lembrança sem afeto e sem expressão verbal não produz nenhum resultado, é o que vai dizer Freud. Então, de uma forma simplificada, isso significa que, para que haja a ocorrência de um sintoma histérico, se faz necessário que algo que tenha um significado afetivo para o sujeito, né, esteja ali presente. E para que esse sintoma seja eliminado, se faz necessário que o sujeito se reporte a esse evento traumático novamente e verbalize sobre esse afeto de novo. Aí aqui é importante entender o conceito de histeria de conversão. Eu não vou me prender a esse tema porque eu já tenho um seminário no meu canal do YouTube. Vocês podem procurar, né? Histeria de conversão, está nesse título. Um seminário de mais de 2 horas só dentro desse tema. O que se percebe, né, o que a gente vai perceber aqui é que ao longo dos anos mudou-se o nome, mas a natureza da histeria continua o mesmo. Então, apesar do nome ser modificado, né, a ideia continua a existir. Mas por onde anda essa misteriosa histeria hoje? Os psicanalistas, por exemplo, puseram no espectro borderline, os neurologistas na crise convulsiva não epiléptica, e os psiquiatras a suprimiram dentro das classificações diagnósticas, né? Então, hoje é possível dizer que a histeria não pode mais ser localizada
nos manuais psiquiátricos de maneira explícita, mas ela está espalhada debaixo de um guarda-chuva. Então a histeria se tornou um guarda-chuva que vai abrigar vários diagnósticos separados como uma forma de pesquisar e compreender melhor cada patologia. A manifestação ela continua de alta prevalência no mundo, né? E ela pode ser flagrante, ou pode ser encoberta ou sutil. Ela pode, inclusive, levar ao subdiagnóstico, mas todos os distúrbios dissociativos e somatoformes, né, são relacionados a trauma, a abuso, a negligência ou a qualquer tipo de evento estressante grave. Ou seja, a gente continua falando de histeria. E aqui entra a importância da leitura do livro Histeria, né, do psicanalista Christopher Bolas, né, que é da Sociedade Britânica de Psicanálise, que faz uma leitura continuada da clínica kleiniana, mas se especializa na clínica winnicottiana, dando inclusive continuidade à teoria de self de Winnicott, né? E aí ele vai escrever esse livro a partir de uma hipótese de que havia ocorrido uma histerização da teoria psicanalítica, principalmente a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais. É interessante observar que o psicanalista Christopher Bolas, ele também é artista e pintor, né? Todos os seus livros têm a sua capa como são obras de arte que ele mesmo desenhou. E aí nesse livro, Histeria, ele vai escrever que a histeria dos tempos de Freud e de Charcot acabaram se transfigurando nos exageros diagnósticos de bipolaridades, de déficit de atenção, de intolerância à glúten, à lactose. Né? Para ele, o histérico vai buscar a dimensão não sexual do outro, recusando a redução ao sexual, insistindo na expansão para o autossacrifício, né? Transcendente ou mental, em proveito de formas de amor mais elevadas. Então, o modo como a evitação do sexual pelo histérico encontra sua confirmação ou naturalização numa espécie de escuta muda aos apelos do caráter traumático, né, que o sexual imprime em toda a relação, ele vai dizer que é algo digno de atenção. Nos casos em que isso se dá no interior da relação analista-paciente, o recalque do paciente parece se encontrar com o recalque do analista, na medida em que ambos, numa espécie de conluio inconsciente, deixam de fora do encontro analítico os significantes traumáticos que atravessam a sexualidade de cada um. Inclusive tem um capítulo desse livro, que é A Sedução e o Terapeuta, onde o Bolas vai expor uma situação em que o desencontro entre o analista e o paciente, né, expresso pela incapacidade do analista em se dar conta do que é próprio do trauma sexual que habita o coração do inconsciente, termina de forma trágica para ambos. E aí o autor vai falar que a descrição e o tratamento das patologias contemporâneas recolhidas na clínica psicanalítica, quer seja a personalidade borderline, né, ou os estados limites, né, que tem outras denominações, parece desconsiderar aquilo que havia sido a grande descoberta freudiana, ou seja, o traumatismo de origem sexual. Entende? Traumatismo de origem sexual. E aí, a afirmação contundente do autor é de que a teoria e a clínica psicanalítica, na atualidade, a não considerar o que é próprio da dimensão sexual para a psicanálise, acaba padecendo aí de um processo de histerização. Então, os pacientes agora, vai dizer ele, relatam seus sintomas e vai ter na polifarmácia um menu de medicamentos, uma lista de restrições a seguir e discutir, ao invés de pensar os conflitos internos da mente, que era a proposta de Sigmund Freud. Então, hoje nós temos vários diagnósticos encontrados tanto no CID-10 quanto no DSM-5, ou seja, na Classificação Internacional de Doenças, né, ali da Organização Mundial de Saúde, ou no DSM-5, que é da Associação de Psiquiatria Americana, né, da APA. Obrigados, né, essas doenças, esses diagnósticos estão abrigados sobre o manto daquilo que antigamente seria classificado como histeria. Por exemplo, para os responsáveis pela CID-10, hoje CID-11, né, mas eu ainda não tenho o CID-11,
eu fiz esse estudo a partir do CID-10, o termo não foi empregado em nenhum transtorno em decorrência das suas diversas gradações e significados. No seu lugar, você vai ter o termo dissociativo, que contempla tanto o quadro dissociativo em si quanto os quadros conversivos, né? Identificados aí na classe geral de transtornos neuróticos, estresse, somatoformes, geralmente relacionado a evento traumático, problema sem resolução, intolerância ou intolerável para o paciente. Né? Os quadros presentes na classificação eram, até a 9ª revisão, nomeados de histeria de conversão, na qual a presença de afetos desprazerosos produzia problemas ou conflitos diante dos quais o paciente se percebia incapaz de solucionar, resultando isto, né, na produção de sintomas. O diagnóstico somatoforme vai abrigar predominantemente quadros físicos ou somáticos, de forma a respeitar a interferência do psicológico para desencadeamento ou agravamento do transtorno. Aí, nesse caso, fundamental é a presença de sintomas físicos, né, associados aos incessantes pedidos de investigação médica, mesmo frente aos exames negativos. Os sintomas não justificam a sua origem, extensão nem angústia. E a preocupação despertada no paciente, que é incapaz de reconhecer que eventos angustiantes podem ser a origem de seu transtorno. Eu tive um caso específico de uma analisante que chega na clínica após diversos exames com o oftalmologista, e este encaminha, então, para o tratamento em psicologia, já que nos exames não aparecia nenhuma causa física, nenhuma causa orgânica. O DSM-5, né, o último que foi lançado em 2013, vai trazer alterações significativas. Né? Por exemplo, os transtornos somatoformes vão ser denominados sintomas somáticos e transtornos relacionados. Vai constar no manual que a alteração decorre da terminologia confusa associada ao dualismo entre corpo e mente. E aí, né, o qual gerava falta de fidedignidade nas avaliações de sintomas inexplicáveis por causas orgânicas e dificuldade na estratégia de tratamento. Assim, os critérios são agora mais diretivos e privilegiam o modo como o paciente lida com o sintoma, possibilitando incluir casos de cunho orgânico que sofrem interferência de questões psíquicas. Então, iguais os quadros psicossomáticos. Para os autores do DSM-5, o intuito era estabelecer uma concepção dos transtornos mentais de forma pluridimensional, né? Relacionando a genética, a neurociência, a epidemiologia, a investigação clínica, a questão cultural, abrangendo as modificações e avanços científicos e garantindo maior compreensão psiquiátrica. Então, vejamos alguns desses sintomas histéricos, né? Que se apresenta hoje tanto no DSM-5 quanto no CID-10. Transtorno dissociativo, por exemplo, é um deles, né? Onde no transtorno dissociativo se relata altas frequências de eventos traumáticos, né? Inclusive a base disso, né? Abuso sexual, emocional e físico, além da negligência durante a infância. Aí a gente tem o transtorno de despersonalização, o transtorno de sintomas somáticos, né? Onde você vai ter uma preocupação acentuada com o corpo, medo de doença ou de consequência de doença, medo da morte, por exemplo, de forma a ponto do sujeito não conseguir exercer outras atividades na sua vida, né? Você tem outra questão também, esse transtorno de sintoma somático normalmente começar na adolescência, né, ou na idade adulta jovem, e também surgindo a partir de um ambiente familiar emocionalmente frio, distante, sem apoio e com noções de abuso. O transtorno de ansiedade e de doença, que antigamente era chamada de hipocondria, né? A fuga dissociativa e fuga amnésica, né? Onde você tem aí uma coisa, tem uma história interessante, por exemplo, que é da escritora Agatha Christie, né? Que é famosa escritora, tem os seus personagens que eu amo, por exemplo, que é o Hercule Poirot, né? O detetive belga, ou a Miss Marple, a velhinha que fazendo tricô, fazendo crochê, resolve os casos mais intrigantes. Mas tem uma coisa interessante, em 1926, Agatha Christie vai abandonar o carro dela perto de um lago, onde um dos seus personagens fictícios havia morrido. Ela faz isso porque ela está dentro desse processo de
fuga dissociativa ou fuga amnésica. A polícia inglesa, né, temendo que ela tivesse cometido suicídio, draga o lago inteirinho e vai organizar voluntários, né, para fazer uma busca ali nos arredores. Até avião vai ter na busca dela, afinal era a grande escritora Agatha Christie, né? Ela vai ser encontrada muito longe daquele lugar, internada em um spa, com uma identidade falsa, sem lembrar de nada do que havia acontecido nos 10 dias anteriores. Agora, o detalhe, um dos detalhes que aconteceu nos 10 dias anteriores, né? Ou seja, dentro desses 10 dias que a sua mente apagou, é que a Agatha havia acabado, descobriu a infidelidade do seu marido. Olha que coisa interessante, como é que a mente vai reagir, né, diante de um fato, é o que vai ser chamado de fuga dissociativa. E aí você tem também a amnésia dissociativa, né, que é o que vai acontecer com pessoas envolvidas em guerra, acidente natural, desastre, sequestro, né, tortura, campo de concentração, e também em pessoas com histórico de abuso sexual infantil. E aquele que se torna tema na atualidade de muitos filmes, né, inclusive o filme Fragmentado, do diretor de cinema que eu gosto muito, que é o M. Night Shyamalan, né, que é o TDI, né, o transtorno dissociativo de identidade. Agora, uma coisa interessante é que o transtorno de identidade, dissociativo de identidade, ele se inicia na infância, mas tem manifestação clínica relevante por volta dos 40 anos de idade, né, na quarta década. Vai afetar um número maior de mulheres, né, e tem um curso crônico crescente e minguante. Então, além de deficiências acentuadas no sentido da identidade, é comum a incapacidade do sujeito lembrar informações pessoais junto com outros sintomas dissociativos. E o principal desencadeador do TDI está relacionado a abuso sexual na infância, né, e a traumas na infância. Essa questão do abuso sexual e o trauma na infância são, assim, frequentes, né, são frequentemente o fator de risco mais importante para que haja o TDI. E aí você tem um transtorno de transe dissociativo, né, que também é muito interessante, ou transe de posse, que está dentro desse livro que eu trouxe aqui para vocês, que é esse do William Sargan, né, onde ele vai trabalhar muito esse tema, né? A questão, o capítulo 7, inclusive, ele vai falar sobre isso, né? Sexo e possessão. É um capítulo que eu utilizei, né, li bastante para poder utilizar aqui, onde nesse transtorno de transe dissociativo, esse transe de posse, você tem aí episódios temporários de substituição percebida da identidade visual por uma nova identidade, né? Como no caso de exorcismo, de posse, geralmente relacionado a uma entidade sobrenatural, como divindade, como um espírito, como um demônio, né? Ou poder, né? Onde o sujeito está ali. Você tem hoje na rede social inúmeros, né? Hoje você tem na rede social inúmeros vídeos que mostram isso. Inclusive, o Dr. Sargan vai falar sobre a questão da histeria, né? Essa questão também da possessão e tal, dentro de um fenômeno religioso e da histeria coletiva, né? Como isso passando também de indivíduo para indivíduo. Tem um videozinho que eu quero ilustrar para vocês, que eu recebi recentemente, do psicanalista Dr. Zilmar, onde a gente debatia exatamente sobre essa questão da histeria coletiva. Vou passar aqui para vocês analisarem. Dentro do fenômeno da religião, né, principalmente do movimento neopentecostal no Brasil. E nem precisa colocar outros vídeos, porque por aí vocês já né,
percebem como é que essa questão está ligado, né, com a questão do corpo, com a questão da manifestação, de uma certa forma, de uma pulsão sexual em todas essas questões aí. Agora, o interessante que a psicanálise vai apontar é que o diagnóstico exagerado de patologias, né, com características mais funcionais, hoje, né, osteomusculares, psiquiatras, gastroenterológicas, entre outras, pode também abrigar uma roupagem mais moderna da apresentação da histeria, que é o caso aí, né, que o psicanalista britânico vai citar, do sujeito hoje cada vez mais presente, né? Não tolerante a glúten, não tolerante à lactose, não tolerante a isso, não tolerante àquilo. Então, quando na definição do DSM-5 se localiza o conflito inconsciente descarregado no corpo sob a forma de sintoma, você tem aqui a presença do termo inconsciente que remete à psicanálise. Né? Da mesma forma, o esclarecimento dos termos conversão e transtornos somatoformes indica aqui se tratar de um conflito que é extravasado no corpo por meio de um determinado sintoma. De novo, você tem aqui o DSM, de uma certa forma, se aproximando da concepção teórica psicanalítica, ainda que de forma não explícita, né? Então você vê que tanto o CID quanto o DSM, eles tentam se aproximar da psicanálise, mas o que você tem ali, na verdade, é um manual que busca aí uma espécie de uma normalidade. Então, hoje, os autores sugerem, né, os psicanalistas sugerem, que a psiquiatria, preocupada com uma orientação emergencial e um tratamento imediatista, cada vez mais tem se distanciado da psiquiatria tradicional, né, a psiquiatria europeia, né, cada vez uma psiquiatria menos preocupada, menos pautada na observação e na preocupação com os fenômenos objetivos e mais verificáveis do ponto de vista clínico, né? Então você tem, de uma certa forma, aí também uma crítica a uma psiquiatria que, de uma certa forma, está respondendo à indústria farmacêutica. A psicanálise, diferentemente da psiquiatria, ela sempre vai estar preocupada com uma orientação emergencial, né? Ou seja, essa psiquiatria que está preocupada com uma orientação emergencial, com esse tratamento imediatista, ela vai cada vez mais responder, né, à indústria farmacêutica. Então, a psicanálise, diferentemente da psiquiatria, ela vai possuir um entendimento que vai priorizar o particular ao universal. Vai valorizar sempre os mecanismos de defesa, a maneira como o sujeito lida com o sofrimento. Né? Para a psicanálise, a identificação dos conflitos estão presentes desde a infância. E é fundamental para compreender o sujeito e poder tratar o sujeito. Por isso, Freud vai pontuar a importância, né, de você ter um olhar para o sujeito que passe também pelo olhar da sua família, né? Pelo olhar da sua família, naquilo que tanto Freud quanto Lacan vão falar da importância da importância, a questão da transgeracionalidade, né? Que palavra é difícil essa, né? Transgeracionalidade. É interessante. Às vezes eu fico vendo psicanalistas indo atrás de modismo, né? Ontem, inclusive, eu falava isso numa live junto com a minha querida amiga psicanalista Gilda Pitombo, né? Onde discutimos o tema da sexualidade, gênero e educação com os atravessamentos da psicanálise, com as contribuições da psicanálise. Desses modismos que alguns psicanalistas vão atrás. Isso aí é ausência de teoria psicanalítica, gente. Você tem que se fortalecer na teoria psicanalítica. Aí fica o psicanalista indo atrás de teoria junguiana, trazendo o conceito de sombras, trazendo o conceito de ânimos e ânima. É psicanalista indo atrás de constelação familiar, é psicanalista indo atrás de PNL, de reiki. Psicanálise é psicanálise. O pessoal indo atrás de hipnose. A Rodinesco dizia que onde a hipnose é forte, a psicanálise é fraca. Onde todas essas outras práticas prevalecem, a psicanálise vai ser fraca. É preciso mergulhar na teoria psicanalítica. Então, qual o sentido de trazer constelação familiar para a psicanálise quando você tem na psicanálise a teoria, por exemplo, daquilo que Lacan vai ensinar sobre transgeracionalidade? Aliás, o Lacan, no texto dele, Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo, ele vai ensinar sobre o papel primordial que a família tem na transmissão cultural.
É ali que o Lacan diz que as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes, né, os mitemas familiares, né, a conservação das técnicas e do patrimônio são disputados por outros grupos sociais. Então a família prevalece na primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua, né, que inclusive é chamada de língua materna. O Lacan vai dizer que é chamada de forma assertiva, né, acertada, de língua materna. Com isso, ela vai presidir os processos fundamentais do próprio desenvolvimento psíquico, né? Ela vai presidir a organização das emoções segundo tipos condicionados pelo meio ambiente, como disse o Winnicott, que é a base dos sentimentos, né? Inclusive, mais amplamente, ela vai transmitir estruturas, né? A família que transmite estruturas de comportamento e de representação, cujo o jogo ultrapassa os limites da própria consciência. Freud vai falar no seu texto Totem e Tabu, né? Ele parte do princípio de que nosso aparelho psíquico se estrutura dentro de um contexto intersubjetivo, ou seja, um contexto em que o herdado tem um papel de destaque. Assim, ele vai considerar fundamental, né, de fundamental importância, haver um pré-investimento dos pais em relação ao bebê, que vai possibilitar que a ele seja reservado um lugar legítimo. É por isso que o Freud utiliza nesse texto a palavra Sua Majestade Bebê. Se observa nesse sentido o movimento de mão dupla, né, no qual a criança demanda ao grupo familiar o reconhecimento de pertencimento, ao mesmo tempo que, por outro lado, deve atender à demanda de preservação dos seus valores e das suas leis. Isso não passa, né, isso não acontece sem que haja marcas, sintomas, que vão continuar ligados de uma geração à outra. Daí o conceito de transgeracionalidade, né? O Freud vai falar de que o psicótico é preciso que haja 3 gerações psicóticas, né? O pai, o filho, o pai e o avô. Então, 3 gerações psicóticas. Lacan vai falar também dessa transgeracionalidade. E aí você tem 2 tipos de transmissão psíquica, né? A transmissão intergeracional, que é um tipo de transmissão que envolve as relações imaginárias, reais e simbólicas, né, entre o sujeito, dentro da tópica lacaniana, onde o grupo familiar vai preceder o sujeito singular, já há uma pré-história quando o sujeito nasce, e aí esse sujeito vai ser estruturado por uma lei constitutiva, né? Esses elementos estarão em relação de diferença e de complementaridade. Então, nesse grupo, são apresentados os enunciados referentes às proibições fundamentais, como também as relações de desejo que vão estruturar os vínculos, as identificações, o complexo edípico. Nesse tipo de transmissão, a transmissão intergeracional, o sujeito não é somente herdeiro, beneficiário, servidor forçado, né? Mas também vai adquirir, ele é um adquirente singular daquilo que é transmitido, é a herança familiar. É um trabalho psíquico de elaboração que vai permitir a cada geração situar-se em relação às outras, se percebendo e respeitando as diferenças, que entre elas se torna um elo, né? Inscrevendo cada sujeito numa cadeia e no grupo. E aí você tem a outra transmissão, que é a transgeracional, né? Onde há uma abolição dos limites, dos espaços subjetivos, não existe a experiência de separação entre os sujeitos, que fica à mercê das exigências do narcisismo. Uma característica desse tipo de transmissão é a cadeia, né, traumática dominada pela repetição, em detrimento da memória e da historização do sujeito. Você tem isso, por exemplo, no Homem dos Ratos, né, repetindo toda a história traumática do seu pai. Então, por exemplo, são transmitidos lutos mal elaborados, os segredos, as histórias de violência, os traumas, né? A transmissão de alguém que nasce em um lar violento, um lar agressivo. Então, tudo isso é transmitido. E aí o que não é simbolizado, né, volta para o real, como vai dizer Lacan. O que não pode ser simbolizado, né, transformado, é possível observar que em momentos de urgência e ruptura, você tem uma reatualização dessa história familiar se presentificando. Se presentificando. Então, cabe aqui ao analista estar presente, ser capaz de escutar
para além do fato, possibilitando que o sujeito construa algo em torno disso, né? Em torno dessas marcas. Como vai dizer o Contato Caligares, a análise não é para transformar, a análise não é para que o sujeito se modifique. Aquilo que você é já foi. As pessoas falam assim, eu fui para análise, eu me mudei. Eu sou outra pessoa. Não, você não é outra pessoa. Aquela ideia, né, de transforme-se na melhor versão de si mesmo, tudo isso são ficções, né, que a gente vai criando. O Contardo deixa bem claro, você não muda aquilo que você é, quem você é já foi. Agora, você pode construir outras narrativas em torno dessas marcas que te construíram. A identificação dos conflitos, então, presentes desde a infância, é fundamental para compreender esse sujeito e para contornar numa outra narrativa essas marcas. Além disso, e quanto que para a medicina o que importa é a cura, né? Ou seja, a abolição do sintoma que incomoda o paciente, para a psicanálise é preciso que o sujeito fale da sua angústia e conheça com mais propriedade aquilo que o aflige, né? Para a psicanálise, o diagnóstico não é feito por exclusão de outros critérios, mas por inclusão. Em vez de silenciar o sujeito, o que a gente pede é que este fale, porque ao falar ele se escuta e assim ele se entende melhor. É preciso estimular que o sujeito relembre aquilo que lhe perturba, de modo que com isso ele possa observar e adquirir novos pontos de vista, novas percepções, diminuindo o que antes parecia ser tão aflitivo. Então, apesar de todas essas diferenças, a psicanálise não se caracteriza como oposição à medicina, à psiquiatria, mas ela propõe observar a loucura a partir da ótica singular do próprio sujeito, exprimindo assim o sofrimento psíquico. Como vai afirmar o Lacan, a loucura é o último limite para a liberdade. Ainda é uma forma do sujeito responder à castração. Então, gente, vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Antes, as pessoas histéricas eram queimadas por serem bruxas. Os médicos não podiam fazer nada para impedir esse movimento. Com isso, se sentiram impotentes, acabaram criando aí o vibrador, né? Em relação a uma impotência diante do poder e da dominação da igreja. Então, você vê que também tem um atravessamento religioso nisso aqui. A histeria faz aflorar os limites da teoria. A psicanálise tem uma dívida enorme com as histéricas, né? Porque é as histéricas que afloram os limites da teoria, contribuindo para que se prossiga numa escrita, e numa escrita que não tem fim, não só disso que é atravessado pela psiquiatria como doença, mas também de um fenômeno social que vai mobilizar práticas de observação, ou seja, de leitura, né? Investimentos de classificação e luta pela legitimidade de dar a explicação plausível desse problema. Como diria Lacan, o nome mata a coisa. Muito obrigado pela participação de vocês até o fim. Continuemos com o nosso curso, a Clínica Psicanalítica na Contemporaneidade. Obrigado.